Deixa eu trazer aqui o que diz o setorista do Figueirense, o Roberto Gatti, sobre a situação do Bruno Pianissola. Roberto, fala pra gente aqui do Futebol Show como está de fato essa situação do Bruno Pianissola, goleiro do Asa, com a equipe do Figueirense. Boa noite. Boa noite, Eduardo Cardeal. Boa noite a todo mundo do programa Futebol Show e também para o pessoal do canal NN Play. Eu me chamo Roberto Gatti, sou setorista do Figueirense pelo portal Marcou no Esporte aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Bem, eu estou chegando aqui para a gente conversar um pouco mais sobre essa contratação aí do Figueirense, do goleiro Bruno aí do Asa. Bem, primeiro eu queria falar que o atual elenco de 2024 do Figueirense, ele tem bastante influência na sua montagem pelo técnico João Bursa. O treinador assumiu o Alvinegro agora nessa temporada de 2024. Em 2022 ele subiu o Vitória da Bahia, que agora está na Série A. Mas lá em 2022 ele subiu o Vitória da Série C para a Série B. E bastante jogadores daquele Vitória que conseguiu este acesso estão hoje aqui no Figueirense. A gente tem essa informação. Por que eu estou falando isso? Pois a gente tem informação que essa contratação do goleiro Bruno do Asa é sim um pedido do técnico João Bursa. Eles já trabalharam juntos lá em 2021, quando ambos estavam defendendo as cores do Cianorte, do Paraná. Então eles já trabalharam juntos. É um pedido do técnico João Bursa. Quando a gente recebeu a informação dessa notícia, dessa negociação, foi algo que chamou bastante nossa atenção. Pois geralmente o Figueira, quando vai contratar algum jogador, traz mais aqueles jogadores que a gente diz assim, que são oportunidades de mercado. É aquele atleta que não vem sendo muito aproveitado, ou é aquele jogador que rescindiu o seu contrato, ou um atleta que quer voltar para o Brasil, algo do gênero assim. Então, isso chamou bastante atenção nossa, porque o Bruno, a gente tem informações aí de que ele vem atuando, o Asa até está na final aí do seu campeonato estadual. Então, a gente não sabe como é que vai ser amarrada essa negociação, como que vai ser os moldes. Acredito que vai acontecer uma rescisão de contrato, que é pela questão financeira do Figueirense. O Figueirense não teria condição de pagar uma negociação e o Asa teria, quem sabe, um percentual do jogador. Isso a gente ainda não sabe. Como é que vai ser os moldes dessa negociação? O que a gente tem aqui em Florianópolis é de que tanto o jogador quanto o Figueirense já estão acertados em questões de valores. Faltaria apenas ver com o Asa essa questão aí da liberação do atleta. A expectativa é de que o negócio feche. Aqui está bastante, vamos dizer assim, bastante otimista no quesito dessa negociação sair e dar bom. E essas são as informações que eu tenho sobre a negociação do Figueirense com o goleiro Bruno do Asa. Roberto é jornalista lá de um portal em Santa Catarina e escreveu recentemente sobre isso, apurou junto à direção do Figueirense. Nós conversamos ontem muito e hoje conversamos muito mais do que ontem sobre alguns detalhes. Outros jogadores aqui que passaram aqui em Alagoas. O Figueirense tem interesse também para a Série C do Campeonato Nacional. Pelo que ele me contou hoje, tá muito assim, entre Figueirense e o Bruno, segundo ele, tudo certo entre os dois. Agora, o que falta... Inclusive questão financeira. Até questão financeira. E agora, essa informação, o Roberto me falou um pouco mais cedo, que já colheu internamente no Figueirense. Então, entre o Bruno e o Figueirense estaria certo. O que falta, agora ninguém sabe a situação contratual dele com o Asa, se é um contrato até o final do ano, se é até o Alagoano, se ele já conversou, se vai pós-Alagoano conversar com o Asa, se o Asa vai liberar, se não vai liberar. Mas segundo o jornalista Roberto Gatti, de Santa Catarina, lá em Florianópolis, todos já falam que entre o Bruno e o Figueirense tá certo. É uma coisa acertada, André, os meninos da gente que tá aqui, é tipo assim, por exemplo, o Figueirense já acertou praticamente, né? Lógico, não teve nem... Será se não teve uma consulta ainda ou não, né? Porque pelo que o repórter trouxe pra gente assim, aí... Consulta em quem? A consulta tipo assim, o Bruno recebeu a proposta do Figueirense e será se ele foi até o Asa, cobra ou não cobra, vou ficar por aqui, até porque o Figueirense agora vai pra Série C, né? Você já ouviu acerto? Não, é isso que eu tô dizendo. Não chegou até o Asa, o Bruno Pianissola, pra consultar se vai ter uma proposta, permanecer no Asa, ou se não tem interesse, né? Porque se ele tem contrato. Às vezes, às vezes, rapidinho, não é nem favor. a questão de não ter interesse ou ter interesse.
Às vezes é a proposta financeira mesmo, também, não é questão de interesse. Tem dois pontos aí. A proposta financeira e a questão da Série C, né? Que é outra história também, que o jogador às vezes, tô por aqui na Série D, eu vou pra Série C, né? Deixa eu só dizer Tem aqui, esse detalhe também. o Sorrentino tá dizendo aqui, o Figueirense não tem dinheiro nem pra pagar quem está lá. Imagine pagar a multa rescisória. Primeiro passo é saber se o Bruno tem multa rescisória. Tem contrato até o final do ano Segundo ou só até o passo Alagoano, é saber se o Bruno tem contrato até o final do ano ou só até o Alagoano. Terceiro passo, o Figueirense tem uma SAF hoje. É SAF. O Figueirense, nesse momento, está priorizando pagar os débitos, mas não quer dizer que não vai contratar ninguém. Até porque vai disputar uma Série C e precisa subir. E está contratando. Mas o Figueirense hoje é uma SAF. Né? Tem esse detalhe também. Tá pagando os prédios, tá pagando as dívidas, né? Fala, Denis. Eu só não vejo como algo positivo esse tipo de negociação prestes a uma final do Campeonato Alagoano. Acho que faz com que o jogador ele já não tenha a mesma concentração. Isso, claro, que depende de jogador para jogador, mas acredito que isso aí deveria ser respeitar o momento e assim, eu vou negociar. Agora, deixa eu terminar a primeira final do Alagoano, e a C não está terminando de abril, é logo ali, pô. Então evita esse tipo de negociação. Acredito que a concentração do jogador já não fica mais voltada para essa final. Eu não vejo como algo positivo. Acredito que isso aí deveria ter ficado aí para depois do Alagoano, para depois ter essa negociação com o Bruno Pianissola. E assim, é um destaque, né, no Campeonato Alagoano, que isso aí não tem dúvida da qualidade do Bruno Pianissola. Ô, Denis, eu vejo o Bruno, Denis, não, hoje... até porque o Flávio... Ô, Denis, rapidinho. O Flávio também é um bom goleiro. Eu vejo o Bruno hoje como o melhor goleiro do Campeonato Alagoano. Se não o melhor dos. É verdade. Eu também concordo com isso mesmo, do Bruno Pianissola. Mas assim, se caso vinha a se confirmar realmente essa contratação do Figueirense junto ao Bruno Pianissola, acredito que o Asa, claro que vai ter que procurar um goleiro para repor, mas eu acho que o Flávio tá ali à altura e vai segurar bem aí o time do Asa. O Asa tem o Flávio Henrique e o Matheus Vinícius. São dois bons goleiros. O Matheus bem mais novo, o Flávio com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência. E hoje é o substituto imediato do Bruno. Acho que em caso de uma negociação, não sei como vai acontecer isso, para o torcedor do Asa, o ideal é que não aconteça, que o Bruno permaneça. Porque é um cara que encaixou, é um cara que é um bom goleiro, repito, para mim o melhor goleiro do campeonato alagoano. E se perde o Bruno, você tem o Flávio de imediato, tem o Matheus Vinícius, mas vai ter que trazer mais um. Tem que trazer mais um ou dois. Eu concordo com o Denis, quando ele coloca aqui o seguinte, uma divulgação, de repente, uma negociação de um jogador prestes a decidir um campeonato estadual, o cara tem que ser muito, mas muito profissional, para permanecer com a mesma concentração de antes, num período aí. Mas claro que pelo que a gente tem de informação do Bruno, é um cara excepcional, um cara boa praça, um cara concentrado, bem concentrado em tudo que faz, é um excelente profissional, pelo menos é a informação que a gente tem a respeito deste grande profissional, desse grande goleiro do time do Asa, que para mim é sobrando aí o melhor goleiro do campeonato alagoano. Por isso que tem proposta para ele, tá? Essa negociação aí. Agora, o que seria interessante saber, se o Bruno Pianissola, ele tem contrato com o Asa até o final da temporada, ou se ele tem contrato com o Asa até o final do Alagoano. Porque se ele tem contrato com o Asa até o final do Alagoano, ele vai sair do Asa de graça. Absolutamente de graça. Se ele tem contrato até o final da temporada, e o Figueirense quer ir lá para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, e o goleiro tem interesse em ir para lá, e o Asa, mesmo talvez até contra a vontade, mas terá que liberar, porque não vai ficar com um jogador que não quer permanecer no time. E aí tem a questão da multa rescisória, né? Da multa rescisória. E aí, Figueirense pagando a multa rescisória, qualquer clube, né? E o profissional é assim. Eu só vejo, assim como o Denis falou também, um momento talvez inadequado para essa negociação numa final de campeonato. Uma semana para a decisão de um campeonato estadual. A importância que tem para o Asa esse campeonato estadual 2024. Esse ponto eu também concordo sobre o momento. Mas o Bruno e o próprio Asa estão pagando o preço por serem destaques. O Asa chegando... vitrine, né, cara? O Asa por ser vitrine, e não adianta, destaque, assim, né? Às vezes, não é ser chato dizer isso, sabe, André? E nem ser
repetitivo, viu, Alan? Mas isso é normal. Primeiro passo. A notícia não espera. Tem que ser Claro. Chegou, eu bato e pronto, eu vou apurar. Se está acontecendo, Se filho, tiver acontecendo e eu tiver convicção naquilo que está acontecendo, eu não seguro notícia, eu falo, ponto, eu vivo de notícias. Esse é o ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, rapaz, o momento agora não é para falar isso. E qual vai ser o momento? quando ele estiver lá. Quando ele estiver lá já? Entenda para depois não ter interpretação Não tô errada. dizendo com você não. O que eu falei aqui não foi por falta de divulgação não, sabe, Gabriel? Eu sei. Foi a questão da negociação mesmo. Eu entendi, eu não estou dizendo com você não isso. Eu estou dizendo com o dirigente que pensa assim, com o torcedor que infelizmente às vezes pensa assim, entendeu? Quem tem que blindar a notícia, o jogador, o clube, é o clube, não sou eu. Eu trabalho para a NN. Se eu não der a notícia, a NN, cadê? E a informação? Não tem nada. Vai dar a notícia. Vai falar sobre receita de bolo aqui? Entendeu? Então, você assim, vai perguntar a ele no jogo do Alagoano? Como é? Sei que você vai perguntar. Sim, se tiver oportunidade de conversar com ele, pergunta. Agora, eis a questão. Você, como treinador do Asa nesse exato momento, você escalaria o Bruno Pianissola Claro, ou não escalaria tenha o Flávio dúvida disso. na final? Não. E, se eu não escalar o cara, eu tô duvidando da idoneidade do cara. Você tá queimando Tô duvidando do profissionalismo do cara. Eu não posso, em momento nenhum fazer isso. Ele vai embora, um exemplo aqui, ele vai embora dia 7. Dia 6 ele é meu titular. Dia 6 da decisão do campeonato, ele é meu titular. Ele credenciou isso, ele tá credenciado pra isso. Sabe por que o Figueirense quer o jogador? Sabe por que o Figueirense quer o Bruno Pianissola? Porque o cara é bom, o cara é bom. Porque o cara é bom. Porque o cara foi destaque. Pra mim, o melhor goleiro do campeonato alagoano. Se ele não tivesse pegando nada aí, ninguém queria o cara. Nem assim, o time de Ponte Rua queria. Pelo pouco que eu conheço o Bruno, que a gente fala até, tipo, de forma oficial ao microfone, quando tem oportunidade de coisas muito rápidas, conversar em off, assim, é um cara que tem uma personalidade muito forte, tem um caráter muito forte, é um extremo profissional. Eu acho que nesse caso especificamente de escalar ou não, Tony, eu acho que não vem ao caso. Eu acho que o cara tem personalidade, tá seguro, é responsável, vai pro jogo, velho. Pronto. Vai pro jogo, pela personalidade que ele tem. O Bruno passou no CRB, foi reserva um período longo no CRB e vez ou outra entrava nos jogos e sempre demonstrou uma boa performance. Mas internamente no CRB, quando surgem situações dessa, eu particularmente eu faço isso, eu saio apurando tudo. Onde o cara passou, quem jogou com ele, com quem ele, como era o dia a dia dele, eu faço isso, eu particularmente faço isso. O Asa vai contratar um jogador, Denis Silva. Eu vou no cara que trabalhou com o Denis, no cara que trabalhou recente, o cara que trabalhou mais antigo. Eu saio buscando ali, fechando o ciclo para saber quem é o cara, para saber a personalidade do cara, a qualidade dele. Eu não vou só por um. E assim, eu fui no CRB quando o Asa anunciou o Bruno Pianissola. E vocês sabem que a gente tem muito vínculo no CRB, tem pessoas amigas dentro do Clube de Regatas Brasil. Eu fui lá, comecei a sondar com um com outro. O Bruno, assim, goza de um prestígio enorme dentro do CRB, pela personalidade que tem e pelo profissional que ele é. Então, assim, eu acho que nesse caso especificamente, eu não tirava o Bruno, não. Manteria o Bruno na equipe do lado do Asa. Como eu disse, sim. Se você com faz certeza, isso, isso é uma pergunta apenas para... Não, se você faz isso com o atleta... Pra gerar polêmica, né? Você tá descredibilizando o que ele fez até o momento, você tá duvidando do que ele pode ser como profissional e você vai queimá-lo. E é o que eu tava falando agora há pouco. O Bruno, ele tá pagando o preço pela qualidade que ele tem, pelo que ele vem mostrando com o Asa. É aquilo que eu falei ontem, inclusive escrevi hoje também. O Asa vai pagar o preço por ser ainda uma vitrine. Apesar de todos os problemas, de ter caído da B para C, de ter vários problemas, de ter um ano, 2 anos sem calendário, o Asa é vitrine. A partir do momento que o jogador chega aqui, é profissional e tem um desempenho, uma performance boa, ele vai ser visto. O Bruno Pianissola está sendo visto. E é como o Clevânio disse, o Figueirense não viria atrás do Bruno se ele tivesse feito um campeonato ruim ou se o Asa não tivesse classificado para a final. Assim como a gente viu o Gabriel sendo valorizado, sendo comprado seus direitos econômicos por um dos maiores agentes do futebol brasileiro, que é o Eduardo Duran. A gente sabe que também tem algumas sondagens em outros jogadores, mas porque os jogadores estão se destacando. E aí vem esse preço a pagar. O preço a pagar vem nesse paradoxo, é um lado bom e um lado ruim.
E aí, entre esse paradoxo, o Asa tem que chegar nos jogadores e dizer, ó, a gente tem isso aqui para você. Para renovar, para melhorar a situação financeira. Se o jogador... Aqui você sabe que a gente paga em dia, tá tudo certinho, se o jogador tá todo o grupo fechado, e aí? Se o jogador quiser e aceitar, porque o jogador já vai estar adaptado aqui, até pelo o tempo que ele tá aqui, tranquilo. Se não, o cara vai procurar algo melhor, não que o Asa seja ruim. E essa do Bruno Pianisola, apesar da situação do Figueirense, que agora é SAF, e vem ainda com problemas financeiros, eu li algumas matérias, inclusive, de jornais lá. E ainda está de momento. E ainda tá, só que a SAF, ela tá organizando tudo, mas está contratando. E quando a SAF entra, a SAF do Figueirense entra na parada, inclusive está organizando a parte financeira dos pagamentos de salário dos jogadores. E a gente não pode ser demagogo aqui. Se o Bruno for para o Figueirense, primeiro, ele vai estar no centro, que é Santa Catarina. Exatamente, junta tudo, né, velho? Ele vai estar num grande centro, ele vai ter muito mais visibilidade. Pela qualidade dele, ele pode chegar lá como titular, inclusive. E outro, ele tá saindo de uma Série D para uma Série C. É um degrau acima. E não é desmerecendo o Asa. Mas ele vem fazendo um bom trabalho. Teve interesse do clube, que é um clube grande, do sul do país. E se for bom para ele, é óbvio que ele tem que ir. Mas aí vai do Asa também, como eu disse. Chegar no Bruno, a gente tem isso aqui. Falar, dar outras oportunidades, colocar em contrato outros pontos para ver se segura o jogador. Mas se não conseguir segurar, boa sorte pro Bruno. Eu acho agora, Eduardo, pelo que disse aí o rapaz, o setorista do Figueirense, em relação ao Bruno e o Figueirense, quando ele diz assim, o que todo mundo comenta aqui na imprensa de Santa Catarina é que o Figueirense e o Bruno estão acertados, inclusive base salarial. Restando apenas a liberação do Asa, a liberação do atleta. Isso quer dizer que não teve essa conversa. Se teve a conversa, não agradou o Bruno para permanecer no Asa. E se ele faz um acordo, faz um acerto e já acerta a base financeira e a transferência para o clube, aguardando tão somente a liberação pelo time do Asa, é porque a proposta foi boa, né? O que tem que acontecer? Eu penso assim, vamos lá. O Alan tem lá o Flamengo, o Alan só fala no Flamengo, vamos lá. O Alan vai contratar o cara para o Flamengo. Se o Alan acha que esse atleta que ele vai contratar para o Flamengo tem um potencial e é um atleta que ele quer esse atleta na equipe dele até o final da temporada, pelos campeonatos que ele vai ter a disputar, cabe ao Alan, ou seja, cabe ao Flamengo fazer um contrato mais consistente. Para segurar o atleta. Para segurar o atleta. Ou ganhar algo em cima da venda dele. Ou ganhar algo em cima de uma possível negociação desse atleta. O que cabe é ao clube amarrar a situação. Amarrar de forma bem feita. Se você não amarra, é evidente que você está propício a perder de alguma forma. E outra coisa, isso é normal, como o André disse. Destacou o Pianisola, Gabriel está se destacando, Paulinho é destaque também, Kélito tem proposta pro Kélito, a gente tem informação sobre isso também. Não muito forte, mas tem. Mas aí o Asa foi malandro porque renovou o contrato. O Asa foi inteligente nesse estendeu, ponto, né? Que renovou e estendeu o contrato do atleta. Então assim, cara, você chega a uma final de campeonato, a probabilidade de surgirem propostas são várias. Por mais que você não queira. Ah, mas é semana de decisão. Sim, paciência. A proposta chegou agora, não chegou depois. Tá chegando agora.